Olá, meus queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem. É, Então, nós vamos fazer o resumo aqui do nosso estudo, né, sobre o batismo. Espero que vocês tenham estudado, tá certo? Principalmente os que vão se batizar agora no domingo, a Emily, a Duda e o Matheus. Bom, espero que esse estudo venha ter ajudado vocês, né? Entender o significado do batismo e a importância, tá certo? Então, aqui, o nosso primeiro assunto do resumo é descobrindo o verdadeiro significado do batismo. Então, como eu falei para vocês na primeira aula, né? Resumindo, o batismo ele é um ato público que representa a decisão de seguir a Jesus Cristo. Então, esse é o verdadeiro significado do batismo. É uma demonstração externa de uma transformação interna que vocês vão ter. E vão mostrar e vão mostrar para as pessoas que vocês aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Tá certo? Então, nós vamos resumir aqui já o 1, né? Logo mais estarei mandando para vocês, Emily, Duda e Matheus, aquela provinha que eu falei, viu? Provinha muito legal, interativa e fácil. E aí eu coloquei aqui o que é o batismo, né? Então, é isso que eu falei agora. O batismo é uma decisão pública que mostra que escolhemos seguir a Jesus Cristo, né? Mateus 28:19. E é muito importante, né? Essa decisão que vocês vão tomar a partir de agora e se concretizar no domingo. Por que o batismo ele é importante? O batismo é importante porque representa a obediência, fortalece a sua fé, né? E ele é um mandamento de Jesus Cristo que mostra que a gente mostra o arrependimento, né? E simboliza o novo nascimento. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Quando vocês forem se batizar, quando vocês for submersos sob as águas e levantar, quando vocês descem para mergulhar, né? Vocês morrem ali para a velha criatura, para as velhas práticas. E aí quando vocês levantarem, vocês vão levantar uma nova criatura. Então isso vai simbolizar o novo nascimento, né? Vai demonstrar obediência e que eu falei para vocês, o batismo ele é um compromisso com Deus. Tá certo? Então, o título é Por que é importante? Por que o batismo é importante? Por tudo isso. Né? Mostrar obediência, vai fortalecer a fé de vocês. E como sempre, eu deixei um versículo aí para vocês, tá? Atos 2:32. Também eu falei sobre o significado da água. A água do batismo não é só para tomar banho ou se banhar, não. A água do batismo, ela simboliza uma limpeza espiritual. Logo após essa limpeza espiritual, ela vai trazer para vocês uma nova vida ou uma vida nova. Então a água ela representa o que? Renovação, vida. E no batismo ela vai simbolizar o que? Purificação do que? Dos seus pecados, dos nossos pecados. E é o início de uma nova vida guiada por quem? Pelo Espírito Santo. Aí tem mais um versículo chave aí, né? Ezequiel 36:25. Próximo tópico. Próximo tópico, eu falei sobre que Jesus deu exemplo, né? Ele não precisava, mas ele quis deixar para nós um exemplo. Ele quis deixar para nós um exemplo por que devemos se batizar, por que o batismo é importante, né? Então Jesus se fez Jesus por nós. Então, se ele fez, nós também devemos fazer. Então Jesus mesmo sem pecado foi batizado. Para o quê? Para dar exemplo de obediência ao Pai. O seu batismo marcou o quê? O início do seu ministério. Então, o batismo que vai acontecer domingo na vida de vocês, ele vai dar início ao ministério de Deus na vida de vocês. É por isso que vocês vão se batizar, né? Creio que vocês estão com fé, o coração de vocês estão ardendo aí para
ato tão importante na vida de vocês, tá certo? Então Jesus deu exemplo. Se Jesus fez, nós também devemos fazer. Mateus 3,16. O batismo na Bíblia. Todos que criam eram batizados, né? Então aqui eu falei muito sobre esse tema aqui, né? Quando o eunuco foi evangelizado por Felipe, né? Então ele viu a água ali, no meio do caminho onde eles estavam caminhando, ele queria se batizar naquele momento. Então a palavra de Deus foi tão forte naquela época na vida desses homens que eles queriam ser batizados no mesmo instante que aceitavam Jesus, né? Então o batismo na igreja primitiva ele representava isso. Tá falando lá em Atos 8:36. Então, na igreja primitiva, o batismo era imediato, porque após a conversão, mostrando que a pessoa se arrependeu e creu em Jesus Cristo. Verdadeiramente. Tá certo? Então, o batismo na Bíblia, eu falei aqui sobre Atos 8:36. E o arrependimento? Também falei muito sobre o arrependimento, né? O arrependimento ele é reconhecer nossos erros, querer mudar, querer ser nova criatura, né? Lucas 13:3, né? Então o arrependimento, ele significa mudança de mente, de comportamento. Antes de ser batizado, a pessoa entende que deve abandonar o quê? As velhas práticas, o pecado, né? A partir do batismo nas águas, não é você que vai viver mais por si próprio. Agora é Cristo vai viver em você. Você vai viver a vontade de Cristo. Assim como Paulo falou, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tá certo? Eu falei também sobre o novo nascimento e uma vida transformada. Então, logo após o arrependimento, né, que significa mudança de mente, mudança de comportamento, largar as velhas práticas e viver conforme a vontade de Deus, vocês terão um novo nascimento. Você receberá uma nova identidade. Vocês terão uma nova maneira de viver. Então, o novo nascimento é uma transformação completa de vida que simboliza transformação de maneira sensacional. Então, a nova maneira de viver vai trazer para vocês uma nova identidade, né? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, a pessoa que morreu para a velha vida, agora viverá para Cristo. É o que vocês vão fazer domingo. Vocês vão morrer para a velha vida e vão viver agora a vida de Cristo. Então, isso simboliza o novo nascimento, certo? Morrer para o pecado. Então, morrer para o pecado significa o quê? Morte e ressurreição com Cristo. Vocês vão morrer para o pecado, mas vão ressuscitar com Cristo. Assim como Cristo foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou, nós que fomos batizados e vocês que serão batizados agora no domingo, vocês morrerão para o mundo e viverão para Cristo. Vocês vão deixar o passado para trás e começará uma nova vida, né? Romanos 6:4. Morrer para o pecado. Então, ao ser mergulhado na água, como eu falei para vocês, que simboliza a morte com Cristo, ao sair da água, simboliza ressuscitar com ele por uma nova vida. Então vocês receberão de Cristo uma nova vida, né? Vocês terão uma nova identidade, como eu falei anteriormente agora aqui. Então vocês terão uma nova maneira de viver. O que vocês fizeram de domingo de manhã para trás não vai valer mais. O que vai valer agora é de domingo à tarde para frente. Porque é isso que Deus faz, tá certo? Então, morrer para o pecado é o que vai acontecer com vocês domingo, em nome de Jesus Cristo, né? E o que representa? O que representa o batismo? É, como eu falei para vocês, o batismo significa como que é? Vocês vão pertencer a Cristo. Vocês vão viver o diferente, né? Efésios 4:24. O batismo vai representar mudança, entrega e renúncia na vida de vocês. E compromisso com Cristo. Cristo vai mostrar que a pessoa aceita Jesus como o único Salvador, como caminho de salvação.
Então, vocês vão pertencer a Cristo, viver uma vida diferente. Então, isso que representa o batismo, tá certo? Aí eu falei para vocês também quem pode se batizar. Como eu falei para vocês, todo ser humano, né? Estou falando diante da Bíblia, que já tem uma certa maturidade, entende o que é certo e o que é errado, todo ser humano que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, pode se batizar. Só que além de você querer se batizar, tem alguns requisitos que isso é muito importante. O primeiro é você crer em Jesus Cristo. Você precisa crer que o batismo ele é verdadeiro. Então, quem crê em Jesus Cristo de verdade e decidir segui-lo, pode ser batizado. O batismo é uma escolha consciente, não algo automático, como eu falei para vocês. Então, vocês estão tendo a consciência de que o batismo é importante, vocês têm a consciência que crê em Jesus Cristo e vocês têm a consciência que vocês decidiu seguir a Jesus Cristo. Então, um dos requisitos, além da pessoa ter uma certa maturidade de entender o significado do batismo, é você crer, né? Assim como eu falei para vocês, quando o Felipe pregou lá para o eunuco, ele creu. E naquele exato momento ele viu uma água ali no meio do caminho, ele queria se batizar, porque ele creu tanto na palavra que Felipe tinha pregado, que ele queria se batizar ali mesmo, tá certo? Então, quem pode se batizar? É aquele que crê, né? É aquele que vai decidir seguir a Jesus Cristo. É aquele que com consciência decidiu seguir a Jesus Cristo, não por algo automático. Tá certo? E aí a condição para se batizar é aquilo que eu falei para vocês, né? É crer, confessar e ter fé e ter convicção daquilo que você está fazendo ou da decisão que você vai tomar. Então, a condição essencial é crer em Jesus Cristo, de coração, confessá-lo como Senhor. Ou seja, sem fé, o batismo se torna apenas um banho. Tá certo? Então, sem fé, o batismo na vida de vocês vai se tornar apenas um banho. E aí eu falei para vocês também sobre a autoridade, né? Jesus recebeu do Pai a autoridade para batizar, né? Para pregar sobre o batismo. E Jesus deu aos seus discípulos e para nós a autoridade também de fazer discípulos. Ide por todo mundo, batizando-os todo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 20. Então, Jesus deu autoridade aos seus discípulos, também para nós, para batizar. E hoje, os líderes, como eu falei para vocês, os nossos pastores espirituais, continuam essa missão. Aonde? Dentro da igreja. Então é uma autoridade que vem de Jesus Cristo, não é uma autoridade da igreja, não é uma determinação da igreja, não. Essa determinação Jesus recebeu de Deus que passou para nós, seus discípulos e para nós. Tá certo? Eu também falei sobre o batismo e o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. O Espírito Santo, ele nos ajuda a viver o certo. O Espírito Santo, ele simboliza a água, ele simboliza o fogo, ele simboliza o poder. Atos 1:8. O Espírito Santo, ele é diferente. Então, o batismo nas águas, ele é diferente do batismo com o Espírito Santo, assim como eu falei para vocês. Um é compromisso e o outro é capacitação. Vocês lembram que eu falei para vocês? Então, eu vou relembrar vocês aqui. Compromisso é aquilo que nós temos que fazer, nós temos que cumprir o ID. Então, o compromisso é o batismo nas águas. Né? Nós temos um compromisso de cumprir, de executar aquilo que Jesus nos ensinou. É ter obediência. E a capacitação é o batismo com o Espírito Santo. Porque a capacitação abrirá para nós as portas de adquirir, para nós adquirir os dons de Deus. Variedades de línguas, dom de revelação, dom de visão, de interpretação de línguas, dom de maravilhas, tá certo? Então, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, capacitação. E o batismo nas águas é compromisso, tá certo?
Eu também falei com vocês sobre os erros comuns, né? Erros comuns que as pessoas acham sobre o batismo, né? O batismo não é moda, o batismo não é só tradição, né? Tá escrito lá em Oséias, né? Oséias 4:6. O batismo ele tem as suas regras. Tem, há, é, tem algumas igrejas que o batismo não é por submissão, é por aspersão, né? Jogando água na cabeça. Então nós aprendemos de Jesus que o batismo verdadeiro é por imersão. Você precisa mergulhar o corpo todo, não só apenas molhar a cabeça. Na Bíblia também não está falando que crianças recém-nascidas ou com certa idade que não têm um certo entendimento já devem se batizar, porque o batismo ele significa limpeza da alma. E uma criança que não tem uma certa inteligência, maturidade, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos. Então, o batismo, certo, é por imersão, não por aspersão. Então, o batismo ele não é moda. Ah, vou lá me batizar porque meus amigos vão se batizar, porque minha mãe mandou, meu pai mandou. Não, você vai se batizar porque você creu em Jesus Cristo e você está cumprindo um ato de obediência. E o batismo também não é tradição de igreja, mas é uma determinação de Deus para nós, passado por Jesus Cristo para seus discípulos e para nós. Tá certo? Também falei que o batismo, ele, por si só, ele não salva, né? Além de cumprir o ID de Jesus Cristo, o batismo, é, ele tem alguns requisitos a ser, aliás, o batismo, ele é um dos requisitos para a salvação, porém, não é só ele que salva. O batismo por si só não salva. A salvação é pela graça, é o favor não merecido que Deus deixou para nós. Então, a graça por meio da fé. Então, quem salva é a fé, é você crer. Não por obras, como eu falei para vocês, que as obras não é só ganhar almas, mas as obras são o nosso testemunho, é o nosso viver diante da humanidade, é a luz que precisa resplandecer em nós lá fora, tá certo? Então, o batismo confirma a salvação, mas não a produz. O batismo, ele confirma a salvação, mas não a produz. Então, o batismo por si só, ele não salva. Então, vocês vão cumprir uma missão muito grande a partir de domingo, mas vocês precisam dar continuidade nessa obra. Qual obra que eu estou falando? É a obra de viver o diferente, tá certo? É a obra de a cada dia vocês morrer para o mundo e viver para Cristo. Nas suas atitudes, no seu modo de viver, no seu modo de falar. Então o batismo por si só não salva. Ah, vou me batizar, já estou salvo, minha coroinha já está lá no céu. Não, não. Após o batismo, ainda tem um longo caminho a seguir. Tá certo? Compromisso, né? O batismo, ele é compromisso. Então, o compromisso após o batismo, eu falei para vocês, né? Viver com Jesus todos os dias, foi o que eu falei para vocês aqui. Domingo, vocês vão cumprir a justiça de Deus, vai morrer para o mundo. Só que todos os dias nós morremos para o mundo. E todos os dias nós vivemos para Cristo. Por quê? Cristo vive em nós. Então nós precisamos todos os dias deixar as velhas práticas. Sabe, quando as velhas práticas vêm bater na porta do seu coração, deixa eu entrar? Não, não. Aqui quem mora é Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. Quem reina na minha vida agora é Deus. Quem reina na minha vida agora é Jesus Cristo. Tá certo? Então o compromisso é o quê? Viver com Cristo todos os dias. Então, após o batismo, o cristão assume o compromisso de quê? De permanecer fiel e seguir a Jesus Cristo diariamente e dar o quê? Frutos espirituais. Qual frutos espirituais que a Bíblia está falando aqui? É você ganhar alma, é amar o próximo como a ti mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas, é ser um crente fiel, é poder estar na igreja. Se você não puder estar na igreja, é estar orando, estar jejuando, é continuar dando fruto, ganhando almas para o Senhor, é dando bom testemunho, é dos maiores frutos que nós precisamos dar é o nosso bom testemunho. Porque não adianta nada nós ganharmos o mundo todo e perder a nossa alma, não, não. O nosso testemunho tem que ser diário, o nosso fruto tem que transbordar. O povo lá fora, o mundo lá fora precisa ver Cristo habitando em nós.
Então a nossa árvore precisa dar fruto, a nossa vida precisa dar fruto. E que frutos são esses, Davi? É fruto de um bom testemunho, ser uma boa mulher, um bom homem, de caráter de Cristo, tá certo? Mateus 16, 24. Então nós precisamos viver com Jesus Cristo todos os dias. E para terminar, né? Eu coloquei o final, né? Decisão, desafio final, né? Desafio final. Você está pronto para essa decisão? É domingo, né? Então, você, Emily, Duda e Matheus, vocês na sexta-feira já vão fazer essa confissão de fé de vocês, tá certo? E o que eu falo para vocês é boa sorte, que Deus possa continuar segurando na mão de vocês, em nome de Jesus Cristo. Creio, nós cremos que vocês estão prontos para essa decisão tão linda e maravilhosa que vocês vão tomar na vida de vocês, né? Josué 24:15. Então, o batismo é um passo, né, de fé. Jesus chama cada um de vocês para quê? Para segui-lo e entregar a vida e viver segundo a sua palavra. Então, a partir de domingo, vocês viverão segundo a palavra de Deus. A partir de domingo, a vida de vocês vão mudar. O mundo precisa ver que vocês mudaram e eles vão ver que vocês mudaram. Tá certo? Então, desde já, eu quero agradecer a todos vocês aí que assistiram a nossas aulas. Espero que vocês tenham entendido, né, o quão importante foi esse estudo para vocês, embora de um modo simples, mas foi um meio aqui que nós conseguimos aplicá-los na vida de vocês. Então, eu deixo um abraço aqui, tá? Em nome de toda a liderança aqui do CREIO, do Residencial dos Lagos, tá certo? E o que eu posso falar para vocês é parabéns por essa decisão que vocês tomaram. Amém? Boa noite. Eu vou mandar para vocês já a provinha, tá certo? Fica com Deus.